Boa noite a todos. Eu sou o Felipe Yang. Eu estou sentado aqui do lado do Fernando Serapião, do Mauro Teixeira Pinto, e a gente está aqui para conversar sobre o Centro, a publicação que vocês todos devem ter em mãos. Uma das perguntas que eu gosto de fazer, e serve como provocação talvez para a gente conversar, é por que o centro de São Paulo está do jeito que está, né? Por que cidades como Bogotá, Nova York, Chicago, Londres, Amsterdã, que passaram por problemas tão semelhantes como esses que a gente vive aqui, né? Muita sujeira, criminalidade, prostituição, abandono, degradação de patrimônio, por que essas cidades que viveram esses problemas conseguiram achar um caminho de recuperação e São Paulo não consegue, né? A gente vive. Então, é uma coisa que é muito inquietante, é uma coisa que nos deixa todos perplexos, né? Certamente muitos de vocês também já pensaram sobre isso e têm essa pergunta amarrada no peito. E eu sempre fico pensando que não é certamente porque há mais inteligência lá fora do que aqui no Brasil, né? A gente tem um pensamento urbano de primeira qualidade, a gente tem um mercado imensamente ativo, mas que, por alguma razão, não consegue encontrar a fórmula de encontro, de convergência para solucionar esse grave problema. Eu vou falar um pouco do que nos motiva, né? Enfim, talvez para a gente abrir a conversa. Eu queria dizer que a gente está muito motivado, sobretudo porque, no fundo, esse produto, que é o produto mais material desse ciclo de eventos que a gente organizou, esse volume que vocês têm em mão, que é uma síntese, uma coletânea daquilo que constitui um símbolo do que nós somos como cidade, não é? Predominantemente, nós somos uma cidade do século XX, né? E as coletividades, ancestralmente falando, né, desde os primórdios, as coletividades materializam o que são através de símbolos, né? E o que nós temos como símbolo urbano justamente esse conjunto arquitetônico que nos rodeia aqui no entorno desse belo prédio da biblioteca. E cada cidade tem algum traço de construção que expressa o que eles são coletivamente. Vamos pensar, vocês vão ler o texto do Milton Braga nesse volume, ele diz o seguinte, que a cidade de São Geminiano, ela é marcada pelas casas-torre do século XI e XII. A cidade é aquilo. Coletivamente, se você perguntar como é que cada um dos cidadãos se enxerga, ele se enxerga naquele espaço. O sentido de pertencimento de cada um de lá tem a ver com aquela imagem simbólica do conjunto construído. Mesma coisa com Roma. Roma, cidade de 2000 anos, mas que predominantemente o que marca muito a paisagem urbana são as construções barrocas, né, do século XVI, XVII. E assim vai. Paris é uma cidade predominantemente do século XIX, não é? São Paulo é uma cidade do século XX. É o que nos faz sentir que nós pertencemos a essa cidade. É esse conjunto arquitetônico maravilhoso que está inscrito aqui no centro de São Paulo, em alguns bairros dos arredores. E se a gente não preservar, não cultivar essa memória, coisa que acho que esse livro faz maravilhosamente bem, a gente fica sem uma identidade coletiva, sem um sentido de pertencimento. Daí a importância, daí a motivação da gente de contribuir ao organizar esse ciclo de debates, ao organizar esse volume que vocês têm em mão. Eu me organizei um pouco para conversar com todos vocês em torno de problemas que nós enfrentamos, acho que eu já falei de alguns deles, né? E queria discutir também soluções. Não tenho a fórmula, acho que é uma construção que precisa ser coletiva, como eu falei. Não nos falta inteligência, mas falta, talvez, capacidade de liderança, capacidade de fazer convergir essas diversas inteligências que estão tão pulverizadas. E a gente sabe, né, o Brasil hoje é um momento muito específico, é um Brasil muito dividido, onde diferentes visões de mundo elas se colidem, né, e não necessariamente caminham para uma convergência. Isso é uma tristeza, e eu acho que a solução para o centro passa por uma superação dessa polarização e deve caminhar na direção de uma grande convergência em relação às soluções. É mercado, não é mercado, é o governo que tem que trazer a solução. Eu acho que é uma grande convergência entre mercado e políticas públicas e com a contribuição da sociedade civil, da academia, etc., etc. Se não houver essa grande convergência, se a gente não se desvestir dos grandes preconceitos que vêm permeando esse debate,
a gente não chega numa solução. Falando um pouco da instituição que nós criamos alguns anos atrás, que é o Urbem, as pessoas ficam querendo sempre identificar, que é uma grande tristeza que eu tenho. Não, o Urbem é um instituto liberal, ligado ao mercado, a forças de mercado. Aí, enfim, junto às forças de mercado, nós somos vistos como bolcheviques, porque falamos demais com o governo, nós ouvimos demais a sociedade civil. Não somos nem bolcheviques, nem somos homens de mercado. Nós somos apreciadores das grandes forças que conformam a cidade. A cidade é um ente biológico quase. E se dentro dessa biologia a gente não conseguir encontrar esse grande espaço de convergência, nós vamos continuar como continuamos há 40 anos nesse estado de paralisação, de sujeira, de degradação em todos os sentidos, né? Passando pelos buracos de calçada, chegando a uma perda estrutural de prédios que são icônicos para a nossa memória. E esse ciclo de debates que a gente organizou, ele já por si só tem uma série de provocações, né? Quer dizer, a gente está aqui numa biblioteca onde se respira cultura falando de mercado, né? Quer dizer, no fundo, essa ideia de a gente trazer esse certo estranhamento e provocar o diálogo, não é? Em lugares improváveis faz parte, quer dizer, é alguma coisa de propósito, não é à toa que a gente está fazendo isso. O Mauro Teixeira Pinto está nessa mesa justamente porque é um incorporador, né? A gente trouxe ele aqui para ouvir a voz do mercado, quer dizer, e é um incorporador que está trabalhando na região. E a gente gostaria então de ouvir um pouco, Mauro, quais são os seus desafios, o que você está fazendo, o que você imagina de futuro, como você encara esse patrimônio moderno, antes de eu depois fazer algumas provocações a vocês. Bom, falando um pouquinho como é que a gente vê o centro, né, a TPA, a empresa da qual eu participo, ela é uma empresa, ela foi a primeira empresa a voltar a incorporar no centro de São Paulo no ano de 2007, depois de 40 anos sem incorporações residenciais. Quando chegou nessa época, 2007, a gente foi fazer uma pesquisa e falou, poxa, quem que fez aqui do lado, o que tem para vender, questões comerciais mesmo. E fomos, inclusive, à prefeitura, fomos à Embraesp, órgãos de pesquisa, e descobrimos que, em 40 anos, não tinha nada de novo com uma tipologia residencial no centro de uma cidade que, naquela época, devia ter 11 milhões de habitantes, hoje está com 12. Né? Então, você fica impressionado, você fala, poxa, por que é que uma cidade como São Paulo cresceu para as beiradas, com essa baixa densidade que ainda tem, quer dizer, não é por falta de espaço, ela foi crescendo para as beiradas, para os mananciais, atingindo as beiras da floresta ao norte da Cantareira, e assim vai, quer dizer, né, as represas ao sul, etc. E as pessoas cada vez mais sofrendo com o deslocamento, e por que não incorporar no centro de São Paulo? O mercado imobiliário do centro de São Paulo ele teve essa fase de 40 anos sem novos negócios, e depois ele teve uma lei, a lei de Operação Urbana Centro, de 97, que começou a mudar as coisas, só que demorou 10 anos para a primeira mudança, que foi esse primeiro empreendimento que nós fizemos em 2007, ou seja, exatamente 10 anos depois de uma lei feita com uma série de benefícios para estimular a volta das incorporações para o centro, a volta das pessoas, para as pessoas voltarem a morar no centro. Ela ficou 10 anos sem funcionar. De 2007 para cá ela tem funcionado, e aí eu discordo um pouquinho do que você falou, porque eu vejo o centro, a requalificação do centro, né, e não tem mais falado do termo revitalização, mas eu vejo nitidamente, a gente percebe nitidamente que o centro vem se requalificando, e isso é um processo que vai continuar. Tivemos essa grande crise de 2 anos para cá, uma crise que foi grande em todos os setores, mas eu diria que o setor que mais sofreu foi o setor imobiliário, por uma série de razões, né, da natureza da atuação imobiliária. Então, isso ficou um pouquinho atrasado. Agora nós temos alguns empreendimentos com bastante problema no centro, muito mais por conta da crise do que por conta do centro em si. E por que a lei
né? E aí o Felipe falou de Bogotá, falou de outras cidades, né? E por que São Paulo demorou mais para que essa lei pegasse e ainda estamos no começo de um processo? Fundamentalmente por conta de um processo de estabilização monetária que demorou mais para acontecer no Brasil. A estabilização de 94, e demorou de 94 até 2007 para que alguém viesse a fazer um empreendimento imobiliário residencial no centro. Por que tanto tempo? Porque não havia crédito imobiliário para a tipologia de unidades que o mercado ainda, do centro ainda, tinha condições de absorver. E por que eu digo ainda tinha condições de absorver? Porque ele vinha em decadência. O centro de São Paulo veio perdendo habitantes e não ganhando habitantes, e o mercado imobiliário procura estar onde a população está crescendo, para justamente fornecer moradia para essa população. Eu andei vendo esses números também recentemente, posso errar alguma coisa, mas não acredito. De 1980 para 2008, alguns distritos do centro chegaram a perder 50% da população. Se não me engano, Sé perdeu 50% da população, República perdeu 35% da população em 28 anos. É um êxodo, um abandono do centro, e algo que, inclusive, urbanisticamente, eu não sou urbanista, eu sou economista de formação, mas urbanisticamente é óbvio que é um absurdo com toda a infraestrutura e toda a qualidade que você já tinha no centro em termos de equipamentos. Então, houve essa perda, e, como eu digo, de 94 nós tivemos uma estabilização monetária, mas os bancos privados financiavam, de 94 até 2003, 2004, unidades de muito baixa renda, e não eram apropriadas para o centro dentro do conceito do mercado imobiliário, a não ser que fosse alguma ligação com alguma entidade pública, por algumas razões. A primeira, porque o valor era baixo mesmo na época. Segundo, porque construir no centro é caro. Construir no centro não é barato, ao contrário do que se pensa. E por que construir no centro é caro? Por algumas razões, algumas especificidades. A primeira, o solo do centro é muito ruim. Então, se a gente vai construir no centro, a gente tem que já colocar uma fundação de um prédio, custa 6%, 7% do valor do edifício. No centro chega a 13%, 14%. Então, essa é a primeira dificuldade, o primeiro motivo de que a gente não pode ter tipologias muito baratas dentro do âmbito do mercado, a não ser que haja subsídio público. A segunda razão é porque o transporte só chega no centro à noite. Então, a construção, o que ela é? Um grande movimento de peso. Se você estiver fazendo uma construção nova de chegada de materiais, toda vez que você faz um transporte noturno, você paga adicional de transporte. Então, você tem mais um custo que você não tem em outras regiões. E a terceira razão de você ter um custo mais alto no centro é pelo estado de conservação dos seus vizinhos. Você não vai fazer uma construção sem se preocupar, aliás, não se deve fazer isso, talvez, espero que ninguém faça, com o que vai acontecer, eventualmente, com uma casa que não é seu vizinho imediato. Nós tivemos problemas, havia não foi um primeiro empreendimento, mas foi um primeiro de uma série que a gente chama de Pauliceia, que uma casa, eu diria que quase do outro lado do quarteirão, a uns 100 metros da onde a gente estava construindo, era um cortiço com condições muito ruins. Então, moravam 100 pessoas ali dentro. Então, qualquer movimento de trepidação adicional poderia causar um desastre. E aí você tem que monitorar, você tem que tomar cuidado, tem que ir lá, e tem uma série de precauções que se deve tomar, mas que são custosas também. Então, por isso, tudo construir no centro é caro, e o mercado, sem subsídio, não consegue construir para baixa renda. Você não vai fazer um empreendimento de alto padrão, porque a pessoa de alto padrão não vai morar. Ela tem outras alternativas. Você tem que procurar a média renda, a média baixa renda, aquele pessoa que você consegue produzir, que você consegue cobrir o custo de construção, e você consegue atrair a pessoa para vir num desafio quase, de trazer o público de volta para o centro. E nesse sentido, eu queria passar a palavra para o Felipe, queria que ele falasse um pouco para a gente, justamente de um projeto que vocês modelaram, quer dizer, no fundo é um projeto
de habitação, né, com, se eu não me engano, 1.200 unidades, é isso? 3.000. 3.500 unidades, que está em construção lá pertinho da Sala São Paulo. 1.200. 1.200 unidades, quer dizer, no fundo é uma iniciativa pública, né, de moradia de baixa renda e média renda, não é só baixa renda. Quer dizer, no fundo, talvez seja o grande investimento público em habitação no centro, de uma forma maciça, né, ou pontual, talvez em toda a história do centro. Quer dizer, no fundo, talvez o Estado não tenha investido tanto numa obra pontual. E eu sei que vocês modularam, do ponto de vista econômico e espacial, não, só do ponto de vista econômico, né? Urbanístico também. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, dessa experiência. Quer dizer, são duas experiências muito diferentes em relação à habitação no centro. Não está envolvida diretamente com o Estado ou com a iniciativa privada, não é mercado, mas é público-privado, não é isso? É público-privado. Pronto. É PVP. Obrigado. Queria, antes de falar um pouco desse projeto, chama esse projeto Casar Paulista, responder umas questões que o Mauro levantou, que são todas muito interessantes, né? No fundo, você discorda de mim, mas eu concordo com você, né? Quer dizer, no fundo, de fato, acho que você tem essa questão inflacionária muito pesada que impede o crédito imobiliário de avançar sobre o investimento privado na cidade, né? Esses números, só qualificando os números que ele trouxe, que são muito interessantes, você tem um esvaziamento de 35%, esses números relativos que ele traz transformam-se em absolutos da ordem de 300 mil pessoas. De 1980 ao ano 2000, mais ou menos 300 mil pessoas terão abandonado o centro de São Paulo, né? E até agora, talvez 30, 40 mil pessoas tenham voltado. Então, tem muito espaço ainda de densidade para ser reocupado, né? E eu concordo no sentido de que, de fato, acho que o centro vive um processo de recuperação. E isso tem a ver com, acho que, a renovação de equipamentos públicos. Você falou aqui a biblioteca, a gente tem o exemplo da USESP na Sala São Paulo, a gente tem até o Museu da Língua Portuguesa, que depois do incêndio já se reconstrói, e tantas outras coisas, a construção do SESC 24 de Maio, tantas coisas boas. E a transformação do centro em centro de gastronomia, o entorno aqui se enche de coisas interessantíssimas para se visitar e para se estar, né? Então, de fato, há uma revitalização, não revitalização, mas uma requalificação em vigor, né? Quer dizer, muito dinâmica tomando espaço, mas, ao mesmo tempo, você tem um processo paralelo de degradação, né? Você tem, se a gente contar os buracos que a gente tropeça na região pedestrianizada, aumentou. Em 5 anos, 7 anos, acho que aumentaram exponencialmente, né? Se você vê a qualidade das calçadas, até nas ruas novas, enfim, a 7 de Abril é nova, mas já está cheia de problema. Se você pegar o número de moradores de rua sem amparo, né, nessas regiões todas, aumentou muito e incomoda muito, né? Incomoda todo mundo, porque é uma situação humanitária em que você não tem o recurso correspondente para tomar. Então, acho que esses dois processos estão em paralelo, e acho que refletem um pouco o estado do mundo. O estado do mundo se polariza, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, e esse grande ato ele não se preenche. Então, a gente vive. Você é um otimista, eu acho que eu também sou. São Paulo vai melhorar, mas não é um processo certo, nem rápido, né? E a certeza ela só vem do momento em que a gente tiver uma certeza de que está todo mundo se mexendo, está todo mundo concordando. Eu não vejo necessariamente isso. Eu vejo uma série de forças, vetores díspares, difusos, atuando, e alguns dão certo, outros dão errado, etc., etc. Então, não sei. E aí, teorizando um pouco, além das questões, claro, de inflação, ausência de crédito, a gente tem uma questão muito de regulação. Acho que a regulação prejudicou muito o centro, né? Você tem uma expansão. Vamos lá. Da década de 70 para cá, você tem um esvaziamento, né? E você tem um esvaziamento do centro por uma questão de superação tecnológica dos edifícios. Então, as pessoas buscam prédios mais modernos para estar. Então, você tem antes um esvaziamento residencial, depois você tem um esvaziamento corporativo, e essa evasão que você verifica no centro de São Paulo, ela é uma evasão que não se dá de forma, digamos assim, contígua. A pessoa não sai, ou a empresa, ou
a instituição ela não sai para um espaço contíguo ao centro, né? Ela vai para a Avenida Paulista, né? E com isso, essa evasão que é não contígua, ela prejudica o centro nuclear, porque no fundo, quando os espaços são contíguos, você tem a possibilidade de retroalimentação, de pujança e de oportunidades, etc, etc. E isso não acontece em São Paulo, então isso é uma questão que a gente sofre. Crédito, acho que regulação também é outro. A gente teve uma sucessão de planos diretores que foram ruins. Eu acho que pela primeira vez a gente tem um plano com uma visão de futuro, com todas as suas virtudes e defeitos, a partir desse plano agora. O 2014 é um grande avanço regulatório para a construção de um tecido urbano, junto com forças de mercado e com alguma direção de planejamento urbano, etc, etc. Isso acho que vai ajudar. Tem muita gente criticando, não, porque é isso, aquilo, outro, mas isso faz parte de um processo de confrontação de interesses, normal. Tem muita gente que ganha, tem muita gente que perde. Quem perde reclama, né? Quem está no eixo está feliz da vida. Quem tinha terreno no centro está feliz da vida, elogia a administração Haddad porque fez uma grande coisa. Quem tem terreno fora do eixo está reclamando, porque não fez a conta direito, etc, etc. Está errado. A gente tem que ver o que é um interesse público para ver se a norma, de fato, tem um interesse de longo prazo. Então, essa é uma coisa que tem que ser debatida. Isso é uma coisa que está em curso, sobretudo agora, porque a lei do zoneamento está sob revisão. Tem que olhar com interesse de longo prazo. Não adianta só o incorporador reclamar que perdeu dinheiro por causa do terreno ou porque a outorga está cara agora, que o mercado está comprimido, etc, etc. Então, por aí vai. Bom, esse projeto sobre o qual o Fernando Serapião falou é um projeto que o Urbem participou, era uma resposta a um edital do governo do Estado que previa a introdução de 10 mil unidades de habitação social no centro de São Paulo. Então, isso foi em 2012, foi um processo muito interessante, porque, no fundo, estava aberto a todos as incorporadoras, as construtoras, e era um projeto de grandes dimensões. Imaginem só, 10 mil unidades de habitação social no centro de São Paulo. A gente se sentiu muito estimulado e, ao mesmo tempo, muito temeroso, porque a gente achou que, se os suspeitos usuais do mercado ganhassem um projeto de introdução de 10 mil unidades de habitação social, poderia ser um processo de morte definitiva do centro, porque, tipicamente, as construtoras, vocês sabem, né, as construtoras de habitação social fazem coisas ruins que são normalmente guetos de pobreza, são polos de ressentimento, mal geridas e tal, etc, etc. Então, a gente tinha medo de que, eventualmente, se essas 10 mil fossem, de fato, introduzidas num modelo antigo, sob a forma de gueto, a gente teria a possibilidade de, eventualmente, condenar a cidade a uma impossibilidade, né, de renovação, de reconstrução. Então, a gente participou, nós éramos uma jovem instituição, em 2012, e decidimos constituir um grupo de pessoas do mercado, da academia, fizemos um mix muito pouco usual para ações de mercado, para pensar o que seria o modelo ideal para introduzir essas 10 mil unidades. E não foi um modelo teórico, porque a gente pensou o que é ideal teoricamente do ponto de vista urbano, mas também qual é o modelo de negócios, né, que vai fazer com que o empreendedor, de fato, entre e participe desse edital. E a gente chegou a uma fórmula que era interessante, quer dizer, que prevê isso que o Mauro se referiu. Sem subsídio não dá, na verdade, porque a terra é cara, se a terra você vai comprar, você vai chegar a um preço de imóvel que não tem gente que tenha capacidade, que queira morar no centro, que tenha capacidade de pagar. Então, a gente chegou a uma fórmula de equilíbrio, é um termo técnico, de uma taxa de retorno ao investimento que fosse satisfatória para um sujeito do mercado para participar. E a gente não pode se iludir, né? Quer dizer, a esquerda fala, não, porque o mercado capitalista é um bando de gananciosos. Não é assim, quer dizer, gente, se a gente quiser ir pegar as armas e lutar por uma outra sociedade, a gente pode fazer isso, mas dentro de uma regra normal de mercado, o sujeito que tem um capital, ele é construtor, ele vai ver onde é que está dinheiro, onde é que ele consegue remunerar seu capital de novo, de volta, senão ele quebra. Então, ele olha para a cidade e olha para as diferentes alternativas que ele tem para investir. Será que é melhor fazer em Guaianazes? Será que é melhor fazer no centro? No centro é muito caro, por causa que o terreno é muito caro. Então, ele tem que parametrizar essas diferentes alternativas. Os fundos de investimento fazem a mesma coisa. Eles parametrizam qual é a taxa de retorno que ele vai ter em determinado investimento para poder investir, senão ele não investe. Então, tem muito fundo de investimento que prefere investir em construção de shopping center, porque lá dá mais.
Hoje não dá tanto porque o comércio está morrendo, né? O comércio eletrônico está matando os shopping centers. Outros vão preferir fazer condomínios no interior porque lá tem uma demanda X, etc, etc. O que a gente faz? No mundo do investimento, ninguém investe onde não vai ter um retorno. Então, a gente fez uma parametrização de mercado para que essa concessão, né, que era a concessão dessa modelagem, pudesse remunerar quem quisesse construir essas 10 mil unidades. Então, do ponto de vista econômico, era isso, fazer com que a contrapartida, o subsídio do governo, remunerasse o empreendedor que quisesse investir. Então, tem uma parte de investimento privado e uma parte de remuneração do capital que vem pelo governo. Havia um modelo urbano que a gente devotou muita atenção na construção, que era a construção de unidades habitacionais que não estivessem isoladas da cidade, que estivessem inseridas dentro de uma espécie de um tecido urbano em que convivessem diferentes faixas de renda, que convivessem diferentes usos, né? Enfim, os térreos teriam faixa ativa, tem fachada ativa nos seus projetos. O que significa isso? Significa que quando você desce no seu térreo, você vai ter uma padaria, você vai ter uma farmácia, você vai ter uma academia nos seus térreos, que tem, além da função para o próprio morador, a função de quem circula na cidade, porque faz com que a cidade tenha alma, tenha vida durante as diversas horas do dia. Então, são preceitos que são conhecidos do urbanismo há muitos anos. Enfim, o urbanismo clássico, moderno, a partir dos anos 60, tem defendido muito isso, que é a cidade que a gente gosta de passear, né? Barcelona é muito assim, Madrid é muito assim, e a gente acha que o São Paulo, que já é assim, que perdeu muito isso em função do esvaziamento, tem que recuperar essas características de ter muita vida na rua, muita gente na rua, e essa é uma grande lacuna que o centro de São Paulo tem, né? Não tem mais gente morando. E esse experimento ao qual o Fernando Serapião se referiu é esse experimento interessantíssimo, que foi de entupir o centro de São Paulo de equipamentos culturais de grandeza maior, né? Você tem uma pinacoteca de classe mundial, você tem um teatro municipal com produções de operísticas de classe mundial, você tem uma USESP com uma orquestra de classe mundial. E, no entanto, você vai para esses lugares e à noite você sai recolhido porque você tem medo, ou você tem o desconforto. Eu concordo, você tem mais desconforto do que medo, né? Porque, enfim, não é violenta São Paulo, né? Tirando algumas exceções, um ou outro é assaltado, etc, etc. Mas é o grande desconforto. O que falta nessa equação não é equipamento cultural, não é restaurante. A gente já tem. O que está faltando é gente morando, é olhos na rua, né? Os olhos na rua transformam. Não adianta você botar um batalhão e não ter nada disso, mas se você botar algumas famílias morando em alguns bairros, você consegue ter um policiamento civil, que é o que dá a vida, que dá a possibilidade de recuperação disso que o pessoal chama de tecido urbano, é um termo mais técnico, mas que é isso que acho que vai acontecer. Acho que a presença de uma TPA, né, de uma CETIM, que agora investe, toma coragem de enxergar esse novo nicho, essa nova tendência, é uma dádiva. E, no longo prazo, tudo dando certo, todo mundo trabalhando e todo mundo se engajando, eu acho que a gente consegue chegar a uma situação melhor. E entre todas essas medidas, eu acho que são muito corretas, que você mencionou, né? Um programa de zeladoria absolutamente rigoroso, agressivo, é fundamental. Não adianta você publicizar e as pessoas virem e sentirem cheiro de xixi na rua. É tenebroso isso, né? Então, esse programa de recuperação de fachadas, de conservação de ruas e calçadas é fundamental. Sem isso, a gente não vai ter. Um programa vigoroso de atividades de rua, não só nos eixos, não é só no Anhangabaú, mas no Viaduto do Chá, nas ruas, em São Bento, Líbero Badaró. Se a gente conseguir encher aquilo de atividades culturais nas noites, né, festivais de gastronomia, etc., etc., por aí vai, a gente tem outra receita também de vingar o centro, né? Tem acho que há muitas fórmulas, né? Resultados a gente sabe o que dá certo. Talvez as fórmulas jurídicas, regulamentares são as mais difíceis. Acho que um dos grandes obstáculos para a superação de tudo isso tem a ver com as leis. O complexo de leis que se superpõem e se opõem umas às outras é uma coisa estrondosa no Brasil. Isso acho que nos distingue em relação a outros marcos regulatórios. É uma coisa que a gente precisa superar também. Mas eu não sei se eu respondi, acho que eu falei isso. Respondeu. Deixa eu começar a provocar vocês, então. Pegar uma palavra que você falou, de atrair famílias, achei curioso isso, e usar essa palavra justamente jogando
ela para o Mauro. Como atrair famílias, né? Não só a família burguesa, mas a família de classe média, a família, né? Como trazer crianças para a rua do centro, né? Uma pergunta interessante, e é interessante contar o caso prático, né? Como eu falei, em 2007 fizemos o primeiro empreendimento sem ter a menor noção de quem queria comprar o quê. A gente não tinha referência disso, né? Apesar de que a gente acreditava em tudo isso que se tem falado das qualidades do centro. Então, por que você vai fazer um negócio lá? E a gente vai fazer porque a gente acredita que tem tanta qualidade por trás daquilo, do morador de rua, da sujeira pequena, da calçada quebrada, que 240 famílias, 240 pessoas vão reconhecer isso também. Então, foi por isso que a gente veio, né? Aliás, só dando mais um passo para trás, também em 2003, quisemos fazer o negócio, ainda o crédito ruim, não deu para fazer. Em 2007, viemos fazer o mesmo negócio, né? O mesmo corretor chegou para a gente e falou, aquele negócio que vocês queriam fazer e tal, está lá ainda, quer fazer? Aí a gente percebeu que já tinha condições da gente estar fazendo esse investimento. E aí, os apartamentos eram de 50 metros, todos, o projeto estava aprovado, a gente não pôde interferir no projeto por conta da legislação, daria uma turbulência de mudanças de alguns anos, né? Passaria para o Grapoabre, um prédio simples, num terreno de 1.000 metros no centro. Naquela época, ele passaria para uma aprovação estadual com 5, 6 órgãos incluídos ali, entre outros problemas. Então, a gente falou, se a gente for fazer isso, vai passar 2, 3, 4 anos e a gente não vai poder dar seguimento e o negócio fica inviável economicamente. Então, não se podia mudar o projeto. Então, eram apartamentos de 50 metros, não se pôde fazer a heterogeneidade que a gente já entendia que os apartamentos não deveriam ser todos iguais. Eles deveriam ser diferentes para vários tipos de família, porque a impressão, que eu falo, não havia um mercado formalizado ali, mas a impressão que se tinha é que as pessoas no centro seriam heterogêneas, as famílias seriam heterogêneas. Mas não era o caso, né? Então, fizemos os apartamentos 50 metros e aí pegamos o projeto, e o projeto era muito simplório, né, em termos de modernidade arquitetônica e de equipamentos que se faziam em outros setores da cidade. Ou seja, não tinha, por exemplo, uma sala de ginástica, não tinha uma brinquedoteca para criança, não tinha uma piscina, coisas que a gente pôde fazer, adaptar. Então, dentro do possível, adaptamos para uma tipologia mais parecida com a que o público estava acostumado em outros setores. Para quê? Para minimizar o impacto. Você já vai ter o impacto da região, uma região diferente. Você não vai fazer uma coisa muito diferente, você não está enxergando nada, você está no seu risco absoluto, você pode estar errando, né, e causando grande transtorno para si e para a própria cidade, e para tudo. Quer dizer, isso aqui não é uma coisa que a gente tem que buscar evitar ao máximo. Qualquer empresário de qualquer setor está buscando evitar esse tipo de catástrofe. E a surpresa nossa é que começou a aparecer todo tipo de cliente. Então, aparecia desde a pessoa sozinha para morar em 50 metros, talvez até por um certo aspecto, em algumas pessoas dessas, um excesso. Essa pessoa talvez ficasse contente com 30, 40 metros, porque é uma pessoa que estava, vamos dizer, num estágio de vida temporário, talvez de repente ela ia casar, ter filhos, ou ia mudar, e ela não precisava ela queria alugar e não queria tanta metragem, mas era o que tinha. Então, se vendeu 50 metros para uma pessoa, se vendeu para casais, para pessoas jovens, para pessoas mais velhas, e para famílias. Não há, em nenhum empreendimento nosso, nenhum apartamento que ficou vago. Nenhum apartamento que a pessoa investiu e não conseguiu alugar. É claro que há um turnover, o cara alugou, saiu, mas eu não tenho notícia nenhuma, e fazemos pesquisa disso, de nenhum apartamento que não tenha procura. A fila de procura, quer dizer, as pessoas estão querendo vir para o centro, evidentemente querem vir para algo mais qualificado. Você imagina um lugar que ficou 40 anos sem investimento, o prédio que está lá atrás também ficou sem investimento.
Então, ele também não reformou a fachada, não trocou o elevador, não trocou a elétrica, a hidráulica. Ele tem problemas sérios, esse prédio, né? Uma degradação, ela degrada por fora e por dentro. Então, as pessoas não estão evitando esse tipo de coisa. Mas eu também acho, esse ano, agora, final da virada do ano, a gente lançou o Jacques Pilon, que tem o nome do arquiteto da biblioteca que nós estamos, é um prédio que ele fez. A gente requalificou o prédio, trocou tudo, o prédio era decadente, mas era um prédio muito bem construído, como esses do livro. Se você olhar essa arquitetura do livro, ela é muito rica, ela é uma arquitetura, dá até pena de algumas fotos, eu estava vendo aqui, você fala, como que um prédio deste arquiteto X, Y, Z, neste lugar, com esta arquitetura, está com esse estado. Não era para estar acontecendo isso, né? Então, infelizmente está acontecendo, mas felizmente há uma mudança. Poderia ser muito mais rápida do que está sendo, mas felizmente há uma mudança. Felipe, você colocou, antes de abrir para o público, você colocou um pouco pensando no seu texto de abertura do nosso livro, quer dizer, para onde vamos? Quer dizer, como sair desse impasse? Quais soluções a gente não soluções que a gente possa apontar, mas algum tipo de caminho que possa ser trilhado de forma coletiva, né, que envolva muita gente, e que tenha poder para colocar realmente em prática algum tipo de mudança significativa. Acho que Fernando, acho que é uma pergunta muito crucial. Essa, de fato, e eu não tenho resposta. No fundo, eu acho que depende muito de uma constelação de fatores que precisam dar certo. Eu estou lembrando, por exemplo, quando você está na metade da década de 70 em Nova York está tomada pelo crime, etc., você tem um grupo de empresários que se junta e cria um fundo, Partnership for New York. Então, você tem uma célula de incepção de coisas, criação de empregos, reestruturação de fachadas e uma série de iniciativas que o poder privado assume para si em função de uma grande crise política que eles estão vivendo, né? Política e social, com vários fatores. Eu queria muito que acontecesse a mesma coisa em São Paulo. É uma coisa que a gente tenta fazer galvanizar, não é fácil de fazer, né? Sobretudo num momento de crise como agora. Todo mundo, as famílias tentam proteger seus valores, não querem investir porque acham que o risco é muito exacerbado, etc., etc. Mas é uma coisa que deveria ser uma bandeira coletiva, né? E eu acho que também é sempre um movimento de cima para baixo, mas também de baixo para cima, né? Então, a sociedade civil se organizando, congregando pessoas e capacidades, acho que é possível de fazer. O movimento do Casa Paulista, a estruturação do Urban, do Casa Paulista pelo Urban, é um movimento fundamentalmente de sociedade civil. Quer dizer, é um esforço da organização que eu ajudei a fundar, mas é uma congregação de gente que estava interessada em pensar o futuro da cidade. Muita gente que foi contratada para fazer a modelagem do trabalho chegou no final do processo e disse o seguinte: puxa vida, eu recebi para trabalhar, mas eu teria pago para fazer parte desse processo, porque aprendi tanto. Era tanto economista que aprendeu de urbanista que aprendeu de finanças, e sociólogos que entenderam de outras dinâmicas do capital que nunca tinham percebido antes. Então, eu acho que, eu cito, é um pouco autorreferencial, mas é um pouco desse processo que a gente precisa replicar mais vezes. Lógico, tudo isso acho que depende de um processo de educação, a formação de uma cultura urbana vem com a formação de uma massa de cultura geral de todos, né? Inclusive dos incorporadores, né? Você pega, por exemplo, o exemplo a grande parte dos incorporadores hoje ainda acham que o melhor produto que tem para lançar no mercado é uma torre no meio do terreno com uma grade na frente. Isso é uma coisa tenebrosa para a cidade, porque mata a vida nas calçadas, e você cria uma ilusão de segurança porque você bota uma grande na frente, mas, na verdade, isso aí você estimula o assaltante que ele gosta, porque quando ele pula para dentro ele se sente protegido. Então, é irônico.
Mas isso faz parte de um processo evolucionário. Você não vai fazer uma revolução preconizando, você tem que educar as pessoas, você tem que mostrar por que é isso, porque você vai vender igual para o incorporador, ele tem que saber que ele vende igual. Você pode ter que mostrar, por exemplo, o Fernando de Melo Franco fala muito isso, em Bogotá, eles passaram, Medellín, eles passaram por Pablo Escobar, eles passaram por tiro de metralhadora no meio urbano. No entanto, eles têm os prédios alinhados às ruas e a porta de entrada dos prédios, como em Paris, como em Nova York, você entra direto no hall de entrada do seu prédio, sem problema nenhum de ameaça ou vulnerabilidade aumentada em função da ausência de uma grade, né? Tudo isso faz parte de uma cultura urbana, as pessoas verificam, testam e verificam. Agora, a própria indústria da violência em São Paulo acaba vendendo para o mercado incorporador e o incorporador não se dá conta que ele, eventualmente, está fazendo uma coisa que podia ser diferente, né? Incorporadores como o Mauro são a exceção da regra, né? que estão lendo, que estão preocupados em se aprofundar cada vez mais. É a exceção, né? No fundo. Você tem uma comunidade interessante de developers estrangeiros que atuam como developers lá fora, mas quando vêm para São Paulo fazem de novo a mesma porcaria que o mercado faz. É uma tristeza, mata a cidade, né? A gente tem que, aos poucos, contribuir. E o mercado, cada um de nós somos consumidores. Na hora de comprar, escolham bem, né? Porque, na medida que a gente conseguir mostrar que o que é mais sensato para a cidade é o que todo mundo quer, todo mundo vai pensar em aumentar a demanda daquilo que faz mais bem para a cidade, né? Mas, eu respondi? Gostaria de, então, abrir para o público. Parece que a gente já tem lá alguma pergunta. Primeiro, para o Mauro. Mauro, é viável fazer retrofit em prédios do centro, do ponto de vista da regulação e dos custos? Sim, começando pela conclusão, sim, estamos fazendo um e temos planos de fazer mais, temos projetos. Quando a gente faz um, não está vendendo bem, mas está começando a vender. O mercado não está vendendo bem de uma forma geral, mas é um projeto muito interessante. A gente está muito contente que está fazendo. Sabe aquela coisa que você faz e fala, poxa, isso aqui ele vai ficar legal, ele vai ficar diferente. Então, é viável, sim. Tá? Eu diria até o seguinte, há um certo mito nisso, né? O incorporador, o construtor, ele fala, não vou fazer retrofit porque o bombeiro não aprova. É um certo mito. O bombeiro aprova, sim, claro que não vai aprovar 100% dos casos. E claro que nada é fácil. Tanto você aprovar um projeto de um retrofit quanto aprovar um empreendimento novo é complicado. Ele poderia ter uma legislação mais simples e mais pró o negócio. Quer dizer, ele poderia... a gente sempre fala o seguinte, por que o bombeiro está tão preocupado com a construção e tão pouco preocupado com a antiga? Se as pessoas estão usando aquilo de uma forma antiquada, né, da forma antiga, está lá com a elétrica ruim, antiga, com instalações ruins e com propriedades de bombeiro que foram aprovadas antes da legislação atual. Aí, quando você vai fazer um retrofit, ele exige que tudo seja atualizado. Exige porque a regra, assim, não é porque o bombeiro é contra ou pessoalmente contra, é porque não há uma legislação flexível para isso, né? Então, você acaba tendo uma contradição, porque ao fazer o retrofit, no mínimo, você vai trocar a elétrica. Uma pergunta sobre densidade populacional. É possível alcançar a densidade populacional ideal para o centro, com apartamentos grandes que a classe média almeja? Nas zonas densas de Paris e Barcelona, os apartamentos são pequenos. Eu acho que densidade tem a ver justamente o número de pessoas que você consegue colocar no mesmo espaço, numa unidade de espaço, né? Então, quanto menores as unidades, tipicamente você vai densificar o espaço urbano, né? Quer dizer, você tem hoje um mecanismo na legislação que é a cota-parte, né? Que prevê o número máximo de área de uma determinada unidade por área de terreno, de tal forma que você tenha mais unidades. Então, dando exemplo concreto, você pegar estatísticas do bairro de Vila Mariana, é um bairro que verticalizou e que diminui a densidade. Por quê? Porque as unidades são grandes, então poucas pessoas moram nas unidades, então você teve apesar da verticalização, você teve uma redução de densidade.
Então, não é só verticalizar, você tem que diminuir o número das unidades para você favorecer que mais pessoas possam morar. Não sei se eu estou respondendo, enfim, não sei se ficou claro. E o mecanismo que garante isso no sistema regulatório hoje de São Paulo é a tal da cota à parte. Eu tenho aqui uma enxurrada de perguntas, gente. A gente daqui a pouco vai ter que encerrar. Eu vou tentar aqui resumir. Está falando do Parque Augusta aqui e do Minhocão, né? Quer dizer, no fundo, por que não está questionando por que isso não é efetivado e colocando a Praça Roosevelt como exemplo. Tem outra pergunta relacionada ao Minhocão que eu vou fazer aqui. Olha lá, a mobilidade da cidade seria muito prejudicada se o Minhocão fosse desativado? Qual seria a alternativa? O que vocês respondem rapidamente sobre isso? Rapidamente, em uma sentença, o tamanho de imóvel e satisfação do morador tem muito a ver com a disponibilidade de áreas públicas. Então, o sujeito mora em Paris, mora em 30 metros quadrados, é feliz porque ele caminha por uma cidade bela. Então, tem uma relação aí, né? Se você mora em 30 metros e tem na tua frente um barulho do Minhocão todo dia, aquela poluição, você é menos feliz do que 30 metros em outro lugar, né? Então, é isso. Acho que para você se encorajar a morar no centro em espaços menores, lógico, tem tamanho de família, outra variável, mas você, como indivíduo, você sempre vai calibrar também com a possibilidade de se divertir ou de se entreter fora do teu ambiente íntimo. Sobre o Minhocão? Minhocão? E o Parque Augusta? Eu não tenho opinião sobre Minhocão. Às vezes cada hora eu me convenço de alguma coisa diferente. Então, eu tenho. Como eu sou da associação, eu digo, se desativar o Minhocão não acontece nada, a cidade só ganha. Assim, eu já respondo. Qual o papel dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade no avanço desse processo de recuperação de áreas degradadas ou subutilizadas? Nossa, isso é tema para uma palestra, né? Você tem dois te vira nos 30. Em 2 sentenças, o Estatuto da Cidade tem um valor incrível como uma carta de princípios, ela estatui uma série de valores que são muito interessantes do ponto de vista da construção de uma cidade mais justa, espacialmente mais justa, e ela dá início a uma série de conceitos que vão sendo implementados mais modernamente em alguns planos diretores. Então, tem um valor incrível como carta de princípios, agora ela não desce ao nível da regulação, que é a coisa que acho que a gente mais sente falta para a evolução dessas suas preocupações com relação à desocupação, etc. Bom, a gente tem mais uma questão aqui, e tem 5 minutos mais, mas não só. Queria que vocês fizessem as considerações finais para a gente encerrar, antes de eu fazer essa última pergunta aqui. Bom, a minha consideração final é isso, agradeço ao convite de vocês, e, mais uma vez, elogio muito o livro, que eu pude folhear rapidamente ali, e já me foi uma aula, complementando a minha aula de cultura, do que são as edificações antigas e o que tem de edificação de valor aqui. E se a gente, para terminar, se a gente tem essas edificações todas de valor, e elas estão subutilizadas, a gente tem uma capacidade de ganhar valor com muito pouco. Né, de ganhar valor e ganhar valor economicamente, as pessoas também ficarem melhor, com renda melhor. E para terminar, só queria também falar uma coisa que tocando num ponto que o Felipe tocou, a heterogeneidade é a melhor situação para qualquer cidade. Se você faz um gueto, Cidade de Deus, você vai na Cidade de Deus, aquilo é uma desgraça, o cara não tem emprego, o cara não tem, gera violência, gera ausência de Estado, gera ausência de civilização. Se você tem também um gueto de alta renda, vira essa coisa, o cara entra ali, putz, se eu morar aqui, eu vou, né? O cara sai com medo desgraçado de conviver com o resto da cidade, não funciona. Né? E a heterogeneidade acaba sendo a solução óbvia também para a situação urbana, para a melhoria de situação urbana. Essa é a primeira coisa que eu queria terminar falando. E a segunda coisa é que uma coisa que eu sempre me debato, já pensei muito sobre isso, eu pelo menos não tenho a solução para isso, é que quando a pessoa fala que a pessoa é de baixa renda, a pessoa não é de baixa renda, a pessoa está com a baixa renda. Se você tem a heterogeneidade de ocupação, você tem a possibilidade de criação de emprego na porta da casa da pessoa. Aquela pessoa pode achar um emprego que ela não estaria achando, e ela deixa de ser de baixa renda naquele momento. Portanto, não é uma situação definitiva. E, portanto, você não deve construir o gueto para baixa renda.
Porque aí você está condenando o cara a ficar naquela situação. E se, para terminar, ele deixa de sacudir 2 horas no ônibus para ir, 2 horas no ônibus para voltar, mesmo que ele fique, por acaso, com a mesma renda, ele está com uma situação econômica melhor, né? Ainda que não financeiramente, numericamente, aquilo não possa ser expresso em números, né? E aqui só já vou fazer a pergunta que está aqui, e você já faz a sua consideração final já respondendo, quer dizer, faz primeiro, responde a pergunta e depois faz a consideração final. Aqui, a Luísa, do Instituto Cidade em Movimento, ela disse que adorou o livro, mas sentiu falta de uma reflexão sobre deslocamento, razão de passagem e permanência no centro, né? Ou, em outras palavras, estudar a mobilidade do centro não daria pistas do que se pode fazer para melhorar o centro? A cidade boa é aquela que reduz o número de viagens, né? Então, não está presente aqui no livro, não era o objeto, mas a mobilidade tem muito a ver com a possibilidade de você justamente organizar a tua vida num espaço menor. Então, as cidades compactas justamente se referem a esse conceito. Eu queria fazer 2 considerações, uma até aproveitando o gancho do Mauro, falando sobre diversidade. Hoje, há modelos econômicos dos centros de reflexão econômicas mais conservadores que tem nos Estados Unidos, mostrando que as cidades mais diversas, que têm mais diversidade social, são aquelas que são mais eficientes do ponto de vista econômico. Então, a gente está falando de diversidade não é uma questão utópica de somos todos iguais, vamos conviver. É também por uma questão de eficiência econômica. Então, é importante, a diversidade é importante, inclusive, para a eficiência das cidades. E vamos lembrar, isso é uma consideração que eu tinha pensado em dizer, as cidades são responsáveis, hoje, globalmente falando, por 80% do processo de agregação de valor, ou seja, 80% de geração de valor do PIB global, ele é produzido nas cidades. Então, se a cidade é eficiente, ela gera mais. Se ela é ineficiente, com todas as suas ineficiências, problemas sociais, etc., ela é menos eficiente. Então, pensar na eficiência das cidades é fundamental para o nosso futuro, que é um futuro cada vez mais urbano. Só dando um exemplo quantitativo. A cidade de Tóquio, a metrópole de Tóquio, ela gera 1,9 trilhão de dólares de PIB anual. É equivalente ao PIB do Canadá. É inacreditável quando uma sociedade ela se torna eficiente, ela gera muita riqueza. Se São Paulo não se organiza, ela se torna cada vez menos eficiente, nós corremos sim o risco de se tornarmos uma cidade marginal em relação ao processo global que acontece. A vida não é um mar de rosas. Biologicamente, nós precisamos competir para sobreviver. Então, se a gente não se organiza e tal. Eu queria concluir também com 2 observações. Eu dizia há pouco que a cidade é feita de forças de baixo para cima e de cima para baixo. De baixo para cima tem muito espaço para contribuição. E eu queria deixar essa mensagem. Todos nós devemos tentar contribuir, de alguma forma, participando, em modelagem de projeto, criticando projetos, olhando e participando dos espaços que há disponíveis para se comentar, para se participar. E também, claro, elegendo bons prefeitos, por favor, votem bem. E do ponto de vista de cima para baixo, eu acho que também há muito espaço. Se por acaso algum de vocês é dono de alguma grande fortuna, por exemplo, você tem entre o conjunto de fundações privadas no Brasil, Fundação para a Saúde, Fundação para a Primeira Infância, Fundação para a Educação, agora temos uma fundação privada para a Ciência. Não temos uma fundação para o desenvolvimento urbano. É um tema da mais importância, da mais alta relevância. O Urban é mais ou menos isso, mas não é tão rico assim. Então, a gente precisa de ajuda, e se você, por acaso, tem uma fortuna e quer ajudar a gente a se tornar uma fundação, venha a nós. Eu queria encerrar, porque eu vejo a presença aqui do Tomás, eu já tinha agradecido formalmente ao Arquifuturo, mas eu queria sublinhar o papel de co-curadoria do Tomás Alvim nessa sessão de debate, foi muito importante, não só na co-curadoria com você, né, Fernando, e com Milton Braga do Urban, que pensaram no formato dos eventos, dos passeios, etc., mas, sobretudo, também na divulgação, que foi incrível, né, nesse esforço de últimas semanas para fazer com que todos vocês viessem aqui. Muito obrigado mais uma vez.